Olá pessoal do Mexa-se! A partir de hoje vamos começar uma série de programas relacionados a um tema muito importante. Uma fase da vida que é tão importante para o homem quanto para a mulher, que é o período da gestação, né? Chegada desse novo ser que deve ser muito bem planejado, principalmente nas questões relacionadas à saúde, à nutrição, ao exercício. Então vamos apresentar uma série de programas com profissionais que possam nos trazer informações de que forma que a gente pode passar por esse momento da melhor forma possível. E hoje, para a gente falar um pouquinho sobre um aspecto extremamente importante, nós convidamos a nutricionista Ieda Nunes, já nossa parceira aqui no Mexa-se, para falar um pouquinho sobre as questões nutricionais que devem ser pensadas, né, nesse momento tão importante da vida. Ieda, fala pra gente, uma das primeiras coisas que tanto a mulher, né, quanto o casal em si pensa é o ganho de peso, muitas vezes exagerado, né? Quais seriam as recomendações para esse ganho de peso, já que a gente sabe que deve ser progressivo, né? Dentro de um padrão que muitas vezes o médico determina. Sim, a primeira coisa que elas me perguntam quando me procuram, as gestantes, é a recomendação de ganho de peso total durante a gravidez. Então, toda recomendação é feita conforme o IMC, o Índice de Massa Corpórea, pré-gestacional. Então, se a mãe iniciou dentro de uma eutrofia, que é um peso adequado para a altura, a recomendação seria de uns 12 até uns 16 quilos, recomendação total. No primeiro trimestre, a gente aconselha não ganhar nada, ou então até 1,5 kg por conta de retenção, né, de edema, que é normal pela questão de alteração hormonal, flutuação hormonal. Mas não passar disso, 1,6 kg, né, nesse primeiro trimestre. No segundo trimestre, então, que seria a recomendação de ganho de peso, por semana de mais ou menos 400 gramas por semana. Aí a mulher realmente vai ganhar peso, e no segundo e no terceiro trimestre seria essa recomendação. Então, por isso a gente tem uma oferta maior, um valor calórico maior, um adicional calórico de em torno de 300 calorias no segundo trimestre, não é nada muito grande, e no terceiro também. Porém, aquele mito de comer por 2 não existe, porque essa recomendação apenas é de um adicional, fora o que ela precisa para as necessidades dela, de 300 calorias. Essa ideia é para quem quer ficar com boca livre, né? Desculpa para comer de tudo. E isso acaba tendo um efeito ruim para o bebê, para o desenvolvimento do bebê, esse ganho de peso muito acentuado, né? E também para a mãe. Complicações como diabetes, né? Pré-eclâmpsia, pressão alta, isso tudo pode ser acarretado por conta desse ganho de peso excessivo. Legal. E eu acho que tão importante quanto a questão do controle do peso, a questão nutricional, né, também deve ser pensada e controlada. Com certeza, porque as mães têm as gestantes têm essa preocupação do ganho de peso, porém nós nutricionistas, além disso, temos essa questão da recomendação nutricional, porque durante a gravidez, durante a gestação, a gente tem recomendação de nutrientes específicos. Então, os alimentos que são mais específicos para a gestação, né? Os nutrientes, os micronutrientes que vão fazer a diferença aí na hora de formar esse novo serzinho. E em relação, a gente sabe que a fisiologia em cada trimestre vai se modificando, existe recomendações diferenciadas em cada período ou de uma forma geral os nutrientes devem ser os mesmos, pensando nessa relação? Início de gestação, até quando eu pensei em engravidar, procurar um profissional, um nutricionista, para já fazer, dosar as vitaminas, né, os minerais, para saber se está um aporte adequado, e já começar a suplementar o ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato, já uns 3 meses antes, pelo menos, de pensar em engravidar. Porque esse nutriente, né, no primeiro trimestre, ele faz muita diferença, o ácido fólico, na forma de metilfolato. Porque ele vai estar ali entrando na formação do sistema nervoso central. Então, no cérebro primitivo do bebê, do tubo neural, desenvolvimento, ele é que vai estar ali auxiliando nessa função. Então, bem entendido, viu? Calorias não necessariamente têm que ser exageradas. As questões nutricionais, proteínas que aumentam e tal. Então, é importante a gente saber desses detalhes. Agora, Ieda, a gente tem algumas talvez mitos, não sei se é verdade, alguns alimentos que devem ser evitados durante a gestação. Não sei se é verdade. Por exemplo, peixe cru. Hoje a galera gosta, adora a culinária japonesa. Quais os alimentos que não devem ser consumidos pela gestante? Sim, principalmente no primeiro trimestre,
eu já gosto que as minhas gravidinhas evitem os alimentos crus. Você falou do salmão cru, o carpaccio também, né? Tanto as carnes cruas, mas também os vegetais crus. Deixa para comer, se come muito fora de casa, deixa para comer em casa, porque aí você sabe que está higienizando de maneira adequada, né? Mas fora de casa é melhor consumir legumes refogados ou então de repente essa verdura vindo também refogadinha, aquecida, para a gente ter alguma fonte térmica para não ter risco de toxoplasmose. Entendi. Mas a questão da higienização mesmo, né? Não necessariamente nutrientes que possam... Não, a questão é porque ela pode ser fator de risco para contaminação de toxoplasmose. Então, sempre que a gestante também, mesmo em casa, manipular, né, vai fazer a carne crua, higienizar muito bem as mãos depois, para que não haja contaminação por toxoplasma. Ok, maravilha. E agora, acho que para a gente tentar, no ápice do nosso assunto, quais são os alimentos que devem ser ingeridos, aqueles assim, não podem, não devem faltar na dieta da gestante? Sim. Então vamos falar de top 6, vamos falar dos top 6 alimentos mais importantes na alimentação da gestante, tá? Então o primeiro alimento que a gente até ressaltou um pouco aqui, né, é a proteína. Então esse macronutriente é importantíssimo, porque qual é a função da proteína? É crescimento, é reparação, renovação celular, tem um novo serzinho sendo construído aí. Então precisa ter esse aporte proteico aqui, então eu vou ilustrar com grão de bico e com a lentilha, mas as fontes proteicas são as carnes, os feijões, os leites e derivados, os ovos, né, são as principais fontes proteicas, não deve faltar. Maravilha! Então o segundo seria a fonte de cálcio, porque o cálcio está ali atuando na formação óssea. Então os leites e derivados, né, os queijos, são fontes de cálcio também, são as maiores fontes, mas também temos as fontes vegetais. Aqui eu selecionei o gergelim, certo? Tanto o negro quanto o branquinho. São fontes muito ricas em cálcio vegetal. Não sabia. Que a gestante pode até adicionar às vezes numa salada, né? Colocar salada de fruta. Isso, na salada de folha, na salada de fruta. E é uma horta bacana, então o cálcio entrando aí para essa formação óssea do bebezinho, certo? O terceiro, ressaltaria então, que a gente já até comentou, o ácido fólico. O ácido fólico, então na sua forma ativa, o metilfolato. As principais fontes seriam os verdes escuros, né? Os vegetais. Aí poderia ressaltar o espinafre, o brócolis, couve, né? Que são fontes de ácido fólico, mas também as carnes, o fígado bovino, que é uma fonte bem interessante. Os feijões também são ricos em ácido fólico, né? Esse nutriente é muito importante. Tem vários alimentos então que a gente pode encontrar o ácido fólico. Sim. Além da suplementação, que no caso do metilfolato vai ser interessante fazer, né? Aí então, falamos de 3, o quarto então... Mais 3, quais são? Então o quarto, a gente poderia ressaltar como também uma demanda grande, é o carboidrato. Então está ilustrado aqui com um pãozinho integral, né, que é fonte de carboidratos complexos. Por quê? Esse bebê precisa de energia, né, para estar se desenvolvendo. Então tanto para o bebê quanto para a mãe. É só escolher o carboidrato certo, gente, e quantidade. Entendi. Carboidratos não quer dizer macarronada, sorvete à vontade. De carboidratos interessantes, arroz integral, né? Eu mostrei o pãozinho, mas os tubérculos como mandioca, batata doce, mandioquinha são fontes interessantes de carboidrato. Não em excesso, mas na quantidade certa é importantíssimo. Os carboidratos refinados, eles podem estimular muito a liberação de insulina, isso pode prejudicar... Isso. E até, se no caso a gestante já tem casos antecedentes, né, a mãe ou a avó, ter diabetes, ela desenvolver uma diabetes gestacional, que seria muito ruim, né? Exatamente. Que bacana. Qual mais que a gente tem aí para ilustrar? São 6 entre os mais, né, vamos dizer. Então, depois dos carboidratos, também, que são bem importantes, né, o zinco e o selênio, então vou ilustrar pela castanha, nossa castanha do Pará, ela é uma fonte muito rica em selênio, né, uma fonte importante de selênio. 2 castanhas do Pará já supre a quantidade de selênio do
do dia todo. Então é bem importante, é um antioxidante importante. Só 2? Só 2, mas aí estou falando da castanha do Pará em questão a selênio, tá? Tá bom, mas pode uma mais, uma menos, pode uma mais. Não passar muito, porque o selênio ele tem um efeito tóxico, tá? Aí poderia escolher uma outra castanha, fazer um mix, né? Coloca 2 do Pará e coloca mais amêndoa, nozes, que é super também nutritivo. Faz um mix de castanhas. Aqui tá a aveia para a gente ilustrar a questão das fibras, né? Então, ilustrando aí o aporte de fibra, porque é muito comum esse intestino ficar preguiçoso, né? Elas relatam muito. Sim, que elas ficam muito constipadas e assim, acaba que isso é algo que piora muito a qualidade de vida da gestante. Então, incluir alimentos fontes de fibras, né? As frutas, verduras, os legumes, os cereais integrais, né? Colocar uma aveia, fazer uma panquequinha com aveia, ou colocar essa aveia sobre uma fruta, né? Ou até mesmo numa vitamina com leite, com uma fruta, seria interessante. Foi 5, já falta mais um? Ou não, foi 6, né? Acredito que a gente já falou sobre os 6. Né? E aí vem a pergunta que aí já me interessa mais. O exercício físico durante a gestação, muitas vezes, né, quando liberado pelo médico, ele pode influenciar nesse consumo energético, tem alguma modificação? Já que muitas vezes a atividade não é intensa, né? A gente acaba tendo atividade bem abaixo do que a pessoa já é treinada. Tem que ser pensado esse consumo? Tem que ser pensado, mas como você já ressaltou, é uma atividade física leve. A gente faz o cálculo lá do gasto energético total, coloca o valor de uma atividade física mais leve e complementa com um adicional calórico de 300 calorias. Então, é mais ou menos assim que a gente traça a estratégia, mas nada excessivo, porque vai ser uma atividade leve, sim, né? Então... Claro. E em relação a gente falou da suplementação do ácido fólico, que pelo que eu entendi, fundamental, né? Existem outros nutrientes que a gente pode suplementar que seria interessante? Sim. Algum suplemento que você apontaria? Sim. A suplementação ela é super importante durante a gestação, porque essa demanda energética aumentada, demanda de nutriente aumentada, vai requerer mais da mãezinha. Então, precisa sim ser suplementado. A gente citou o metilfolato, né, o ácido fólico. Eu também acho super importante o ômega 3. Só que aí para gestante, o ômega sendo mais rico em DHA, que tenha mais a função cognitiva, né? Para melhorar tem estudos demonstrando isso, já melhorar a inteligência desse bebê, mas também a formação cerebral. Então, o ômega 3 importantíssimo. Aí sempre um ômega mais voltado para gestante, com mais DHA do que EPA. E a gente consegue encontrar isso no mercado? Consegue, já tem várias marcas, os médicos já sempre sugerem, a gente também, né? Então procura sempre, junto com o seu médico, fazer acompanhamento nutricional com uma nutricionista, para que fique bem linkado. Sempre a suplementação tem que ser individualizada. Então os polivitamínicos que muitos ginecologistas acabam indicando, são interessantes porque, como eu salientei, tem uma recomendação aumentada, né? Uma demanda energética maior. Porém, eu gosto de individualizar melhor. Então, eu peço os exames, eu vou dosar algumas vitaminas e aí eu complemento aquilo que ela está necessitando. Mas a B12 também seria interessante entrar com suplementação, as vitaminas do complexo B, colina, o zinco que eu já citei aqui, né? Eu gosto também de dar um enfoque para a parte do intestino, como eu falei que as fibras, né? Auxiliam essa questão da obstipação, que é uma queixa bem comum na gravidez, incluir probióticos. Então, os probióticos já que a gente pode comprar já pronto, ou então que a gente também, eu faço a manipulação, né, prescrevo na manipulação, ajuda muito. E a gente sabe que muito do que a mãe já tem, do microbioma dela, vai ser doado para o bebê durante o parto normal. Então, seria muito importante que as gestantes suplementassem probióticos. Bacana, nossa, muita informação, tá vendo? É importante a gente estar ligado a essas questões, tanto nutricionais quanto ao exercício que a gente vai estar falando nos próximos programas. Então, Ieda, muito obrigado pela aula que você deu. Foi um prazer. Extremamente importante. Você, mamãe, ou você que quer se tornar mamãe, papai também, fiquem atentos aos próximos programas que a gente vai continuar nesse assunto tão interessante. Mexa-se!